tenho uma surpresa para o nosso aniversário. Meu nome é Michael. Tenho 37 anos, trabalho com controle de qualidade na North Peak Engineering Phoenix e achei que conhecia minha esposa. Melissa vinha agindo de forma diferente há meses. Não de forma diferente, mas de forma diferente, feliz demais. Ela cantarolava enquanto lavava a louça, comprou roupas novas e voltou a frequentar a academia depois de 2 anos de desculpas. Nosso 10º aniversário estava se aproximando, e ela não parava de mencionar essa surpresa. O jeito como ela disse isso me embrulhou o estômago, como se ela estivesse saboreando algo que eu ainda não deveria entender. Que tipo de surpresa? Perguntei certa noite, observando-a se maquiar às 20 horas para o que ela chamava de reunião do clube do livro. Você vai ver, disse ela. Ela me beijou na bochecha, deixando uma marca de batom que limpei depois que ela foi embora. Reuniões do clube do livro que duravam até meia-noite. Tarefas de fim de semana que levavam 4 horas. Telefonemas que ela atendia na garagem. Eu não era idiota, mas também não era do tipo que bisbilhotava as coisas dela ou a seguia como um marido ciumento. Imaginei que, se ela quisesse sair, me contaria. A surpresa veio 3 dias antes do nosso aniversário de casamento. Cheguei em casa mais cedo do trabalho, por volta das 15 horas, porque um atraso na entrega atrapalhou nossa agenda da tarde. O carro da Melissa estava estacionado na garagem, ao lado de uma BMW prata que eu não reconheci. Entrei pela porta da frente, chamando-a pelo nome. Nenhuma resposta. Suas vozes vinham do andar de cima, a risada da Melissa, uma voz masculina que eu reconheci, mas não consegui identificar imediatamente. Subi as escadas. A porta do nosso quarto estava entreaberta. O Michael deve chegar em casa logo, disse o homem. Tem certeza disso? Confia em mim, respondeu Melissa. É a hora perfeita. Abri mais a porta. Os dois estavam vestidos, sentados na beira da cama, como se estivessem esperando por algo. Melissa usava o vestido vermelho que eu tinha comprado para ela no Natal. O homem era Raymond Torres, o consultor financeiro que ela me apresentará em um churrasco no bairro 6 meses antes. Um sujeito elegante, na casa dos 40 anos, que dirigia a BMW e falava sobre oportunidades de investimento. Surpresa, disse Melissa, levantando-se com um sorriso que me fez gelar o sangue. Eles não estavam despidos. Não estavam se esforçando para se cobrir. Estavam apenas sentados ali, como se aquilo fosse para acontecer, como se eu devesse participar de uma conversa na qual me meti. Mas o jeito como se entreolharam me disse tudo, o jeito como a mão de Raymond repousava em seu joelho, o jeito como ela se inclinava para ele quando ria. Fiquei parado na porta por uns 10 segundos. Nenhum dos dois disse mais nada. Melissa continuou sorrindo, como se estivesse orgulhosa de si mesma. Virei-me, desci as escadas, peguei minhas chaves e fui embora. Dirigi até o Marriott no centro da cidade, fiz o check-in por uma semana, paguei em dinheiro, desliguei o celular, sentei na cama e fiquei olhando para a parede até escurecer. 10 anos de casamento. Nos conhecemos na Arizona State quando eu estava terminando minha faculdade de engenharia. Ela estudava marketing e tinha grandes planos para o seu próprio negócio de consultoria. Uma mulher inteligente, linda, do tipo que chamava a atenção ao entrar em um ambiente. Compramos a casa em Scottsdale há 5 anos, dividimos tudo meio a meio, embora meu salário na North Peak fosse maior. Ela acabou desistindo da ideia de consultoria e começou a trabalhar meio período em uma boutique no centro da cidade. Disse que queria se concentrar em nós, talvez formar uma família um dia. Esse dia nunca chegou. Toda vez que eu falava em filhos, ela encontrava um motivo para esperar, mais dinheiro, melhor time, a carreira dela, a minha carreira, sempre alguma coisa. Raymond apareceu no churrasco dos Henderson no verão passado. Tom Henderson apresentou como um consultor financeiro que ajudou a carteira deles a crescer 15% em 6 meses. Números impressionantes. Melissa passou a maior parte daquela noite conversando com ele sobre estratégias de investimento. Deveríamos diversificar nossa carteira, disse ela no caminho de volta para casa. Raymond acha que estamos sendo muito conservadores. Não pensei muito nisso.
Melissa sempre se interessou por dinheiro e por maneiras de ganhá-lo mais. Ela começou a tomar café com Raymond para discutir nossas finanças, depois almoçar juntos e, por fim, ter sessões de fim de semana em que eles espalhavam papéis na mesa da sala de jantar e conversavam sobre tendências de mercado. Ele está nos ajudando muito, dizia ela quando eu questionava a frequência dos encontros. Você deveria confiar em mim. Confiança. A palavra parecia diferente agora, sentado em um quarto de hotel enquanto minha esposa entretinha o amante em nosso quarto. Os avisos estavam lá, telefonemas em que ela saía de casa, cobranças no cartão de crédito em restaurantes que eu nunca tinha ido, uma mensalidade na academia que ela alegava ser para aulas de yoga, mas ela nunca levou um tapete de yoga para casa. 3 meses antes, Raymond sugeriu que eu apresentasse alguns dos meus colegas da North Peak. Networking profissional, como ele chamava, benefício mútuo. Eu lhe dei os contatos de 5 caras do trabalho, engenheiros com salários decentes e fundos de aposentadoria que queriam expandir. Tom Henderson recomendou Raymond, e os números que ele mostrou pareciam legítimos. São boas pessoas, eu disse a Raymond quando entreguei as informações. Não desperdice o tempo deles, a menos que você possa entregar. Claro, ele disse, apertando minha mão. Agradeço a confiança. Aquela palavra de novo. Confiança. Pedi serviço de quarto e comi em silêncio. Amanhã, começaria a imaginar o que viria a seguir. No terceiro dia no hotel, liguei para um investigador particular. O nome dele era Frank Sullivan, um detetive aposentado da polícia de Phoenix que agora cuidava de casos de divórcio e fraude corporativa. Encontrei o número dele online e o encontrei em um restaurante na Camelback Road. Investigação padrão de cônjuge infiel, perguntou ele depois que expliquei a situação. Comece por aí, eu disse. Mas quero saber tudo, as finanças dela, os negócios dele, há quanto tempo isso está acontecendo, o que eles estão planejando. Frank tinha uns 60 anos, cabelos grisalhos e os olhos cansados de quem já tinha presenciado todo tipo de traição. Este vai ser um daqueles casos em que você quer que eu encontre sujeira para você destruir. Eu quero a verdade. Toda ela. A verdade custa mais. Tem certeza de que quer saber tudo? Assenti. Frank me ligou 2 dias depois. Precisamos nos encontrar. Traga um caderno. Desta vez, nos encontramos em seu escritório, um pequeno espaço acima de uma cafeteria no centro de Phoenix. Frank tinha 3 pastas de papel pardo sobre a mesa. Sua esposa está tendo um caso com Raymond Torres há 8 meses, começou ele. Mas essa não é a parte interessante. Ele abriu a primeira pasta, extratos bancários, registros de investimentos, correspondência. Raymond Torres administra um esquema Ponzi. Uma estrutura clássica. Usa o dinheiro dos primeiros investidores para pagar retornos falsos aos investidores posteriores. Cria uma aparência de sucesso para atrair mais vítimas. Meu estômago embrulhou. Sua esposa sabe. Ela vem recrutando vítimas por meio de suas conexões sociais. Recebe uma parte de cada investimento que faz, 5% de comissão sobre os depósitos iniciais. Frank abriu a segunda pasta, fotos de Melissa se encontrando com pessoas que eu reconheci, vizinhos, amigos da igreja, mulheres do clube do livro dela que aparentemente existiam. Ela trabalha como recrutadora dele há 6 meses. O caso serve de fachada para as reuniões de negócios deles. O romance mantém os dois motivados. A terceira pasta continha as piores notícias. Lembra daqueles colegas que você apresentou ao Raymond? Todos os 5 investiram. Um total de $430 mil só com seus contatos. O dinheiro sumiu. O Raymond tem pago retornos falsos com novos depósitos de investidores, mas o poço está secando. Olhei para os documentos, nomes que reconheci, pessoas que confiaram na minha recomendação. Quanto no total? Perguntei. Estima-se $2,3 milhões de cerca de 40 investidores. A rede de recrutamento da sua esposa arrecadou cerca de 60% desse dinheiro. Frank recostou-se na cadeira. Tem mais. Raymond está planejando desaparecer em breve, liquidando ativos.
Sua esposa tem ajudado a transferir dinheiro para contas no exterior. Fiquei sentado ali, processando a informação. Meu casamento tinha acabado. Aquilo doeu, mas eu já tinha aceitado. O que me deixou doente foi saber que pessoas com quem eu me importava tinham perdido suas economias porque confiaram em mim. Que tipo de provas você tem? Perguntei. Frank sorriu. O suficiente para enterrar os dois. Passei o dia seguinte lendo os arquivos de Frank, registros financeiros, fotografias, conversas telefônicas gravadas. O escopo da operação deles era maior do que eu imaginava. Melissa não estava apenas trapaceando. Ela estava sistematicamente mirando nosso círculo social em fraudes financeiras. As evidências mostraram que Raymond prometia retornos anuais de 15% em investimentos conservadores. Ele usou terminologia legítima de investimento e apresentou extratos de portfólio adulterados para comprovar seu histórico. Novos investidores receberam os retornos prometidos nos primeiros meses, dinheiro que, na verdade, veio de novas vítimas. O papel de Melissa foi crucial. Ela proporcionou credibilidade e acesso. Quando ela recomendava Raymond aos seus amigos ou vizinhos do clube do livro, eles confiavam em seu julgamento. Quando eu o apresentava aos meus colegas, eles confiavam no meu. Frank tinha gravações das conversas telefônicas deles discutindo estratégia. Os amigos engenheiros do Michael são perfeitos, disse Melissa em uma das ligações. Eles entendem de números, mas não de finanças. Alvos fáceis. Ouvir a voz dela dizer essas palavras fez algo se partir dentro de mim. Liguei para Frank do meu quarto de hotel. Quero confrontá-los diretamente. Marcar uma reunião. Má ideia, disse Frank. Se você avisar, eles vão fugir. Raymond já está transferindo dinheiro para o exterior. Se você assustá-los agora, seus amigos nunca verão um centavo. Então o que você sugere? Deixe-me continuar reunindo evidências por mais uma semana, talvez duas. Depois, envolvemos as autoridades federais. A SEC lida com fraudes em investimentos. O FBI lida com fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. Quanto tempo até eles desaparecerem? Difícil dizer, mas Raymond tem sido mais cuidadoso ultimamente, menos novos investidores, mais ligações para bancos nas Ilhas Cayman. Desliguei e encarei as paredes do quarto de hotel. 2 semanas pareceram uma eternidade. Na manhã seguinte, quebrei minha própria regra e passei em frente à casa. O carro da Melissa tinha sumido. O BMW do Raymond estava parado na minha garagem como se fosse o dono do lugar. Estacionei do outro lado da rua e liguei para o Frank. Mudança de planos. Vou falar com eles. Michael, não faça isso. Desliguei e fui até a porta da frente. Raymond atendeu, vestindo uma das minhas camisas antigas da Arizona State University segurando uma xícara de café, café da minha cozinha, feito na minha cafeteira. Michael, disse ele, sem parecer surpreso. Melissa disse que você estava hospedado em outro lugar. Esta ainda é a minha casa. Claro. Entre. O jeito casual com que ele me convidou para entrar na minha própria casa fez minhas mãos tremerem. Melissa estava à mesa da cozinha com papéis espalhados, documentos financeiros, extratos de investidores. Ela olhou para cima quando entrei. Precisamos conversar, disse ela. Sobre o quê? Sobre o nosso futuro, sobre as oportunidades de negócios do Raymond, sobre o erro que você cometeu ao sair. Ela disse isso como se eu fosse a pessoa que tivesse feito algo errado. Eu sei sobre o esquema Ponzi, eu disse. A xícara de café de Raymond parou a meio caminho da boca dele. O rosto de Melissa empalideceu. Não sei o que você quer dizer, disse Raymond. 2,3 milhões de dólares, 40 investidores. Meus colegas da North Peak perderam 400 mil dólares porque eu apoiei você. Melissa se levantou. Você não entende do que está falando. Eu entendo perfeitamente. Você vem recrutando vítimas para ele, sendo pago para destruir a vida dos nossos amigos. Raymond pousou sua xícara de café. Michael, você está obviamente chateado com a situação do casamento, mas negócios são negócios.
Seus amigos tomaram decisões de investimento quando adultos, com informações fraudulentas. Se você puder provar isso, leve isso ao tribunal, disse Melissa. Caso contrário, você só estará fazendo acusações. A frieza em sua voz me chocou. Esta não era a mulher com quem eu havia me casado. Era alguém que eu nunca tinha conhecido. Quero vocês dois fora da minha casa, eu disse. Raymond sorriu. Na verdade, isso não vai acontecer. Veja, legalmente falando, esta é a casa da Melissa também. O Arizona é um estado de propriedade comunitária. Ela tem todo o direito de estar aqui. E eu tenho todo o direito de trazer meu sócio para minha casa, acrescentou Melissa. Sócio. Era assim que ela o chamava agora. Saí sem dizer mais nada. Os dois estavam sorrindo quando saí. De volta ao hotel, liguei para Frank e contei sobre o confronto. Você os avisou, disse ele. Eles vão acelerar o prazo agora. Ótimo. Deixe-os correr. Você tem provas suficientes para processar. Talvez, mas encontrei outra coisa. Algo maior. Frank chegou ao meu quarto de hotel 20 minutos depois com uma nova pasta. Depois que você saiu hoje, decidi investigar mais a fundo os antecedentes do Raymond. Acontece que este não é o primeiro esquema Ponzi dele. Ele espalhou os documentos sobre a pequena mesa do hotel. Raymond Torres é, na verdade, Raymond Terrell. Ele comandou uma operação semelhante no Colorado há 3 anos, fraudou investidores em 1,8 milhão de dólares e fugiu antes do processo. Como ele está operando com um nome diferente? Identidade falsa. Número de seguro social falso, carteira de motorista verdadeira e histórico de crédito sob o nome Torres. Trabalho profissional. Frank abriu outra seção da pasta. Mas aqui está a parte interessante. Sua esposa não o conheceu apenas em um churrasco. Ela o procurou, o encontrou em fóruns online onde as pessoas discutem fraudes em investimentos. Ela sabia exatamente quem ele era. A sala parecia estar girando. Melissa iniciou o contato com um fraudador conhecido. Mais do que isso, ela forneceu o capital inicial, $25 mil da sua conta poupança conjunta, sacados em dinheiro ao longo de 2 meses. Raymond usou esse dinheiro para estabelecer credibilidade com seus primeiros investidores. Frank me mostrou extratos bancários que eu nunca tinha visto, saques que Melissa fez enquanto eu estava no trabalho. Ela não é apenas uma recrutadora, ela é uma sócia, uma investidora em igualdade de condições na fraude. Como ela o encontrou? Pesquisa online. Ela estudava fraudes em investimentos há mais de 1 ano antes de fazer contato, baixou guias sobre como funcionam os esquemas Ponzi, participou de fóruns onde fraudadores compartilham técnicas. Frank pegou páginas impressas da internet, a conta de usuário de Melissa em fóruns sobre fraudes, discutindo psicologia da vítima e estratégias de recrutamento. Ela planejou tudo isso. O caso é secundário, negócios primeiro, prazer depois. Sentei-me na cama do hotel e li as postagens online da Melissa. Ela havia escrito análises detalhadas sobre como a fraude financeira funcionava, discutido a psicologia da seleção de vítimas e compartilhado estratégias para construir confiança com potenciais investidores. Uma postagem me deixou arrepiado. O segredo é usar seus relacionamentos existentes. Pessoas que confiam em você pessoalmente confiarão em suas recomendações de negócios sem a devida diligência. Há quanto tempo ela está planejando isso? Perguntei. Com base em sua atividade online, pelo menos 18 meses. Ela estudou vários casos de fraude, descobriu o que funcionou e o que levou a um processo. Então, ela encontrou Raymond e propôs uma parceria. Frank fechou a pasta. Tem mais uma coisa. Eles estão planejando desaparecer na semana que vem, reservaram voos para o México com nomes falsos. Raymond está liquidando seus bens restantes. Eles acham que você levará alguns meses para descobrir a extensão da fraude. Eles estão fugindo juntos, parceiros no crime, parceiros na fuga. O caso provavelmente fazia parte do plano de negócios, é mais fácil coordenar atividades ilegais quando se está romanticamente envolvido. Levantei-me e fui até a janela do hotel. Fênix se estendia abaixo de mim,
as luzes da cidade marcando os bairros onde nossas vítimas moravam, pessoas que confiaram em Melissa e em mim. Qual é o prazo para o processo federal? Se entregarmos as provas amanhã, eles podem emitir mandados dentro de uma semana, mas Raymond e Melissa já terão ido embora até lá. A menos que sejamos mais rápidos. Frank assentiu. Tenho provas suficientes para destruir os dois, mas precisamos ser inteligentes sobre como fazer isso. O que você recomenda? Deixe-os pensar que estão seguros, em seguida, ataque-os com tudo de uma vez, exposição pública, acusações federais, apreensão de bens, destruição completa. Faça isso. Frank e eu passamos os 2 dias seguintes planejando a derrubada. Precisávamos agir rápido, mas também garantir o máximo impacto. A chave é a coordenação, explicou Frank. Ataque-os de várias direções simultaneamente. Eles não podem correr se estiverem lidando com uma crise imediata. O primeiro passo foi documentar tudo. Frank já havia compilado evidências abrangentes do esquema Ponzi, mas precisávamos de provas adicionais do papel de liderança de Melissa. Ele instalou equipamentos de vigilância do lado de fora da casa e gravou as conversas de planejamento. O segundo passo foi proteger as vítimas. Frank contatou a SEC e o FBI, fornecendo evidências preliminares para iniciar investigações oficiais. As agências federais agiram lentamente, mas poderiam congelar ativos assim que tivessem causa provável. O terceiro passo foi a exposição pública. Frank tinha conexões com jornalistas investigativos do Arizona Republic. Fraude financeira envolvendo vítimas locais era exatamente o tipo de história que eles adoravam. Nós coordenaremos as liberações, disse Frank. Agências federais cumprem mandados, o jornal publica a investigação e você dá o golpe final. Qual é o golpe final? Frank sorriu. Você verá. Marcamos tudo para quinta-feira de manhã. Raymond e Melissa tinham reservado voos para o México para sexta-feira à noite. Eles achavam que tinham mais um dia para finalizar a fuga. Na quinta-feira de manhã, às 6 horas, agentes do FBI bateram à minha porta. Frank e eu assistimos do outro lado da rua enquanto eles cumpriam mandados de busca e prendiam Raymond e Melissa. Ambos foram levados algemados enquanto os agentes carregavam caixas de evidências da casa. Às 8 horas, o Arizona Republic publicou uma matéria de primeira página intitulada Casal local defrauda investidores em milhões em esquema Ponzi. A matéria incluía fotos de Raymond e Melissa, detalhes da operação e depoimentos de vítimas que perderam suas economias. Às 10 horas, a SEC anunciou uma ação civil visando a recuperação integral dos ativos e a restituição das vítimas. Mas o golpe final de Frank veio ao meio-dia. Ele havia preparado pacotes lacrados para entregar a todas as vítimas da fraude. Cada pacote continha documentação completa de como elas haviam sido alvos, evidências da parceria criminosa entre Raymond e Melissa e provas de que o caso fazia parte de sua estratégia comercial. Os pacotes também incluíam algo mais, cópias das postagens online de Melissa discutindo psicologia da vítima e técnicas de recrutamento. Eu estava sentado no saguão do hotel quando Frank ligou. Pacotes entregues, disse ele. 43 vítimas agora têm provas completas de como foram enganadas, incluindo seus 5 colegas. Como eles estão reagindo? Verifique seu telefone. Eu tinha ligado meu telefone pela primeira vez em uma semana. 37 chamadas perdidas, dezenas de mensagens de texto. Tom Henderson do trabalho, Michael, acabei de receber o pacote. Não acredito que Melissa planejou tudo isso. Você está bem? Janete Morrison da vizinhança, vi as notícias. Sinto muito que você tenha passado por isso. Melissa enganou todos nós. Dave Collins da North Peak Engineering, recebi o pacote de provas. Quero que saiba que não o culpamos. Você também foi uma vítima. As mensagens continuavam chegando, raiva de Raymond e Melissa, simpatia por mim, gratidão pela investigação de Frank. Mas a mensagem mais importante veio de Frank: liguem o canal 12 de notícias. Encontrei uma televisão no bar do hotel. O noticiário estava sendo transmitido ao vivo da cadeia do condado de Maricopa. Raymond e Melissa estavam sendo conduzidos ao tribunal para a audiência de acusação.
Melissa olhava diretamente para a câmera enquanto os repórteres gritavam perguntas. Seu rosto estava pálido, o cabelo cuidadosamente penteado, desgrenhado. A mulher confiante que sorrira enquanto me traía havia sumido. Raymond manteve a cabeça baixa, mas eu podia ver o medo em seus olhos. O repórter anunciou que eles estavam detidos sem direito à fiança, aguardando o julgamento federal. O juiz havia determinado que eles corriam risco de fuga com base em evidências de fuga planejada para o México. Observei minha esposa desaparecer no tribunal e senti algo que não esperava: alívio. O julgamento durou 3 meses. As provas de Frank eram contundentes: registros financeiros, conversas gravadas, postagens online, depoimentos de vítimas e provas da fuga planejada para o México. Testemunhei por 2 dias, explicando como, sem saber, ajudei Melissa e Raymond a atingir meus colegas. O promotor deixou claro que eu era uma vítima, não um cúmplice. O advogado de defesa de Melissa tentou jogar a culpa de tudo em Raymond, alegando que ela havia sido manipulada e coagida, mas suas próprias postagens online destruíram esse argumento. O júri viu seus planos detalhados de manipulação psicológica das vítimas. O advogado de Raymond alegou que os investimentos eram legítimos, mas mal administrados. As evidências de extratos falsos de carteira e transferências de dinheiro para o exterior impossibilitaram essa defesa. A promotora federal foi implacável. Este não foi um crime passional ou de desespero, disse ela ao júri. Foi uma destruição calculada e sistemática da confiança e da segurança financeira. Os réus estudaram suas vítimas, exploraram relacionamentos pessoais e planejaram sua fuga quando o esquema fracassou. Os depoimentos das vítimas preencheram um dia inteiro. 43 pessoas descreveram a perda de economias para a aposentadoria, fundos para a faculdade dos filhos e dinheiro destinado a despesas médicas. Várias vítimas eram meus colegas da North Peak Engineering. Dave Collins dirigiu-se diretamente ao tribunal: eu confiei na recomendação do Michael porque eu confiava no Michael. Melissa e Raymond usaram essa amizade como arma para roubar o futuro da minha família. O júri deliberou por 6 horas. Culpados em todas as acusações: fraude eletrônica, fraude com valores mobiliários, lavagem de dinheiro, conspiração e roubo de identidade. Melissa foi condenada a 12 anos de prisão federal. Raymond foi condenado a 15 anos como principal operador do esquema. O juiz ordenou o confisco total dos bens e a restituição às vítimas, embora a maior parte do dinheiro já tivesse desaparecido. Fiquei do lado de fora do tribunal, observando Melissa ser levada algemada. Ela me olhou uma vez, o rosto vazio da confiança que demonstrara naquele dia em nosso quarto. Raymond se recusava a fazer contato visual com qualquer pessoa. Frank se juntou a mim na escadaria do tribunal. Como você se sente? Vazio, eu disse, mais limpo. As vítimas recuperaram cerca de 30 centavos para cada dólar por meio do confisco de bens, não muito, mas alguma coisa. Meus colegas da North Peak acabaram me perdoando, entendendo que eu também havia sido enganado. Vendi a casa em Scottsdale, muitas lembranças de traição. Comprei uma casa menor em Tempe, mais perto do trabalho, sem espaço para ninguém além de mim. Os amigos e vizinhos do Clube do Livro de Melissa descobriram a verdade por meio da cobertura jornalística e dos pacotes de evidências de Frank. Todos eles já haviam sido alvos de recrutamento em diversos momentos. A revelação de que a amiga os havia avaliado sistematicamente como potenciais vítimas de fraude destruiu qualquer compaixão que pudessem ter. 6 meses após o julgamento, recebi uma carta de Melissa na prisão federal. Ela queria se explicar, alegar que estava apaixonada por Raymond e que havia cometido erros. Joguei a carta fora sem ler além do primeiro parágrafo. Frank e eu mantivemos contato. Ele havia passado para outros casos, mas ocasionalmente me ligava para ver como eu estava lidando com tudo. Você fez a coisa certa, ele me disse durante um dos nossos cafés. Muitos homens teriam simplesmente desistido e deixado as vítimas sofrerem. Voltei a trabalhar na North Peak Engineering. A empresa me apoiou durante toda a investigação e o julgamento. Meus colegas me trataram com respeito, entendendo que eu havia sido enganado tanto quanto qualquer outra pessoa.
Melissa e Raymond enfrentaram todas as consequências de sua traição sistemática quando seu esquema Ponzi fracassou sob investigação federal. Melissa cumpriu 12 anos em uma prisão federal enquanto via sua reputação ruir com a cobertura jornalística detalhando como ela havia calculado friamente a manipulação psicológica de amigos e vizinhos para ganho financeiro. Seus amigos do clube do livro, vizinhos e círculo social a ostracizaram completamente quando souberam que ela os havia avaliado sistematicamente como potenciais vítimas de fraude, tratando sua confiança e amizade como oportunidades de negócios em vez de relacionamentos genuínos. Raymond foi condenado a 15 anos de prisão federal e enfrentou acusações adicionais quando os investigadores descobriram seu esquema de fraude anterior no Colorado, acrescentando mais 5 anos à sua sentença, enquanto sua licença de consultor financeiro foi revogada permanentemente. Ambos perderam suas casas, carros e todos os bens em processos federais de confisco, deixando-os com nada além de dívidas legais e reputações destruídas quando finalmente foram libertados. As 43 vítimas moveram ações cíveis contra ambos os réus, garantindo que quaisquer ganhos futuros seriam penhorados para o pagamento de indenizações. A família de Melissa renegou após descobrir a extensão de sua fraude calculada, enquanto a rede profissional de Raymond no setor financeiro o colocou permanentemente na lista negra. O caso deles, que parecia uma parceria romântica, tornou-se evidência de conspiração criminosa que prolongou suas penas de prisão e eliminou qualquer possibilidade de recuperação financeira futura. Ao sair daquele tribunal, percebi que a traição de Melissa me ensinou algo valioso sobre a diferença entre confiança e verificação no casamento, na amizade e nos negócios. A verdadeira integridade significa proteger aqueles que confiam no seu julgamento, não explorar a confiança deles para ganho pessoal.